A nossa família para sua família. 10 da manhã, 36 minutos. Muito bom dia, obrigado a você que segue na Rádio Bandeirantes Campinas, você que ficou com a edição de hoje do Circuito Imobiliário. Tem representação amanhã, aos sábados às 10 da manhã e na próxima semana. Você ouviu o Gustavo Frison falando, presença especial aqui nos nossos estúdios de Maurício, campeoníssimo do vôlei brasileiro e que será o convidado da edição da próxima semana do Circuito Imobiliário com Gustavo Frison, com Léo Gaspar Mota. E a partir de agora, você é meu convidado, minha convidada a saber o que acontece na região de Campinas, do interior de São Paulo, e os principais destaques do Brasil e do mundo passam pela RB. Nesta sexta-feira, dia 2 de maio de 2025, eu sou Heitor Fredo, agradeço a você que está conosco pelo FM 85.7 e a você que nos acompanha pela multiplataforma do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você já baixou o aplicativo Band Play? Olha, nesse final de semana tem transmissão exclusiva do Campeonato Brasileiro da Série C pelo Band Play. A bola vai rolar a partir das 5 horas da tarde para o confronto entre ABC de Natal e Ituano. Essa é só uma das atrações que você tem com esse aplicativo que você pode instalar no seu celular, no seu tablet e ter acesso ao conteúdo completo do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Rádio Bandeirantes, portal da Band, as emissoras da TV a cabo, Band News, por exemplo, e ainda o conteúdo produzido pelo Grupo Bandeirantes, pela Band Mais TV. E, de repente, não conseguiu acompanhar ao vivo o Jornal da Band? Você tem ali disponível na íntegra dentro do Band Play. Você também nos acompanha pelo portal bandmulti.com.br, mais ágil, mais dinâmico da região, com a aba Ao Vivo. Clicou, chegou na RB e assim você pode também nos ouvir de qualquer parte do mundo. E para quem gosta do rádio com imagens aqui dos nossos bastidores, você tem o nosso canal do YouTube. A transmissão já iniciada em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E a comunidade vai crescendo. Já subimos mais alguns números, já estamos com 52.200 inscritos. Faça parte você também, custa nada. É só você entrar no canal do YouTube, já está logado ali na sua página do Google, inscrever-se e assim você terá a programação da Rádio Bandeirantes com imagens na palma da sua mão. Nesta sexta-feira, 2 de maio, você me acompanha com os trabalhos técnicos direto dos nossos estúdios aqui no Jardim São Gabriel, na mesa de som com o Leandro Lopes e o Danilo Capucci é quem comanda a central técnica na coordenação do Gil Kleber. Uma sexta-feira com temperaturas mais agradáveis do que prometiam as previsões. 23 graus e meio, não tá calor em Campinas, mas não tá aquele gelo todo que se prometia para esta sexta-feira. Temperaturas vão subindo gradativamente. Neste momento, como eu disse, os termômetros do CEPAGRE marcando 23 graus e meio. E a máxima prevista para esta sexta-feira pode chegar até os 27 graus. Para o final de semana, a expectativa é de tempo firme, céu parcialmente nublado e temperaturas ficando entre 15 e 27 graus no sábado e um pouco mais altas no domingo, entre 16 e 28 graus. Indicativos sugerem que ao longo da próxima semana as temperaturas vão subir ainda mais. Olha o verão fora de época aí. Na semana que vem devemos ter temperaturas máximas em Campinas de 30 graus. Ai, você que gosta do inverno, você que prefere as temperaturas mais baixas, pensou, finalmente, agora vai ter frio. 30 graus deve ser a previsão para os próximos dias. E olha que o Instituto Datafolha realizou um levantamento, um estudo para saber o que as pessoas pensam a respeito das mudanças climáticas. E a parcela de brasileiros que não acreditam na mudança climática, nos impactos das mudanças climáticas,
subiu de 5% para 9%. Então, a cada 100 pessoas no Brasil, 9 acreditam que falar em impacto ambiental, mudança climática, é tudo bobagem. O importante não são esses 9% pensarem assim. O importante é quem comanda o país, quem comanda uma secretaria municipal, um governo estadual, uma secretaria estadual, um Ministério do Meio Ambiente. O importante é que essas pessoas não façam parte desses 9%, porque olha, com tanta informação, com tudo que a gente está vendo acontecer na nossa cara, que a gente está sentindo na nossa pele, ainda tem uma boa parcela do Brasil que acha que tudo isso não passa de bobagem. É uma pena, mas é a realidade que nós vivemos. Às 10 horas e 42 minutos, tem também informação para você que nos dá carona pelas ruas, avenidas e estradas que cortam nossa região. Se ontem, feriadão, as pistas estavam extremamente tranquilas, para hoje volta ao trânsito de um dia útil no sistema Anhanguera Bandeirantes. Congestionamento na chegada à capital paulista, que tem lentidão tanto na rodovia dos Bandeirantes quanto na rodovia Anhanguera. Bandeirantes um pouquinho menos, e os outros pontos que normalmente têm alguma dificuldade, entrada de Campinas, por exemplo, da rodovia Anhanguera, trecho que passa por Jundiaí, hoje estão fluindo bem. O trânsito está sem maiores problemas na manhã de hoje. E para quem for à capital paulista, tem mudança em relação ao rodízio, já que estamos no meio de um feriado prolongado. O rodízio de carros está suspenso nesta sexta-feira na capital paulista. Ontem, como todo feriado, já não tinha mesmo o rodízio, mas hoje ele também foi estendido como um período suspenso para os veículos que têm placas com final 9 e 0 e hoje não poderiam trafegar na cidade nos horários de pico. Para quem for a São Paulo, fique atento, porque a ciclofaixa de lazer, sempre ativada nos feriados e também nos domingos, também tem alguns trechos que estão fechados hoje exclusivamente para ciclistas. Então, para quem for à cidade mais importante e maluca da América Latina, muita atenção também para essa sinalização de trânsito nesta semana com o feriado mais pouco menos prolongado do que o último, porque tivemos a Sexta-feira Santa emendando com sábado, domingo e colando no feriado de Tiradentes. Muito mais gente parece ter viajado no feriado passado do que nesse, até por conta desta sexta-feira que está no meio do caminho. No meio do feriado tinha uma sexta no meio do feriado. Agora, quem está no corredor Dom Pedro I, obrigado pela sua audiência, obrigado pela carona que nos dá pelas estradas aqui da nossa região. Você encontra, neste momento, trânsito completamente tranquilo. Nem mesmo o quilômetro 144, que geralmente esse horário ainda é complicado, não apresenta lentidão. Anhanguera, Bandeirantes, Dom Pedro I devem ter no domingo um trânsito mais carregado, aí sim, pela volta de quem foi viajar no feriadão, quem foi curtir. Pode não ter sido tanta gente, mas é o suficiente para impactar diretamente nas estradas, no retorno para casa, na pista sentido capital da Anhanguera e na pista sentido Dom Pedro, do sentido Campinas, da rodovia Dom Pedro I. Faltando 15 minutos para as 11 horas da manhã. Agora, isso não significa que mais policiamento, mais monitoramento sejam suficientes para evitar acidentes que ainda acontecem aqui na região, muitas vezes evitáveis, infelizmente. O mais recente deles foi na rodovia Governador Adhemar de Barros, que aconteceu nas últimas horas, e a gente vai trazer as informações completas para você. Nesse instante, quem trafega pela SP-340, tanto sentido Jaguariúna, Mojimirim, Mogi Guaçu, faz uma boa viagem. Mas houve um acidente registrado nas últimas horas no local e
há uma dinâmica ainda a ser investigada, inclusive graças às câmeras de monitoramento que estão sendo puxadas pela concessionária ali do local para abastecer também a Polícia Civil com mais detalhes de como foi essa história. Mas te adianto que um atropelamento atingiu 3 ciclistas em pleno feriado do dia 1º de maio. Resgate que mobilizou, inclusive, o helicóptero Águia da Polícia Militar. Pelo que já deu para entender da dinâmica por essa investigação que eu disse, um dos ciclistas teve ferimentos graves, ele foi levado ao Hospital de Clínicas da Unicamp e outros 2 sofreram lesões consideradas mais leves e foram atendidos no pronto-socorro da cidade de Jaguariúna. Ainda teve uma outra pessoa que recusou o atendimento, mas que também foi impactada na hora dessa colisão. A ocorrência que provocou um congestionamento durante o feriado e, segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista não se recusou a parar e fez o teste do bafômetro. Ele não estava embriagado. Agora, como se deu esse atropelamento, ainda há ali algumas informações incertas que vão ser apuradas no inquérito policial já instaurado pela Polícia Civil na cidade de Jaguariúna. Foi o trecho onde aconteceu esse acidente na pista sentido interior. 10h47, o Manhã Bandeirantes traz informações a respeito do que acontece de importante na nossa cidade, começando com a reportagem do Iguaval. Mais uma vez, aconteceu uma série de roubos a farmácias na cidade de Campinas. 2 homens foram presos depois que a polícia descobriu que aquelas imagens utilizadas para a investigação eram dessa dupla. O que eles mais queriam levar eram principalmente os remédios que são usados para o tratamento de diabetes, mas se transformaram numa febre pelo emagrecimento. As canetinhas estilo Ozempic, dessa e de outras marcas. E como é que a polícia casou o roubo com a venda do produto? Porque quem é suspeito de ter assaltado a farmácia estava vendendo essas canetas pelas redes sociais. Aí foi só marcar um encontro como se fosse um comprador, dar voz de prisão e pelo menos 2 crimes serem solucionados. Eu digo pelo menos, porque é possível que essa dupla tenha assaltado outros estabelecimentos, como conta a reportagem do Iguaval. As imagens da câmera de monitoramento registraram as ações criminosas da dupla. Em uma primeira farmácia, os homens vestidos de moletom preto e branco rendem os funcionários no interior do estabelecimento e obrigam eles a levarem até os remédios que ficam em uma geladeira, que são mais caros. Os criminosos colocam os produtos em uma sacola, vão até o caixa eletrônico, pegam dinheiro e depois fogem. 3 dias depois, em uma outra farmácia, a dupla entra na loja. Armados, eles ameaçam os funcionários e assaltam o local. Entre os produtos roubados estão insulinas e anti-inflamatórios, que somados passam do valor de R$ 7.500. A polícia conseguiu chegar em um dos criminosos porque o rapaz estava vendendo os remédios roubados pelas redes sociais. Durante um trabalho de patrulhamento, foi encontrado esse homem de 18 anos que estava em uma adega ao lado da casa em que ele morava na região do DIC 1, na cidade de Campinas. Na residência do suspeito foi encontrado uma das blusas utilizadas no crime, além de todos os produtos. Ao todo, mais de 34 remédios. O homem foi levado para a 2ª Delegacia Seccional de Campinas e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Com os itens pessoais apreendidos, a polícia trabalha para conseguir identificar e prender o outro rapaz que participa dos assaltos. Às 10h50, faltando 10 minutinhos para as 11 horas da manhã, o problema em relação à venda do Ozempic já vem chamando a atenção, não é de hoje, das autoridades, principalmente em saúde, mas também as autoridades policiais. Por quê? Muitos desses produtos que você só pode comprar com receita médica, que você só pode comprar com a orientação de um especialista e que tem como destinação o controle da diabetes tipo 2, principalmente, mas que está sendo vendido como se fosse
um shake de emagrecimento, como se fosse uma dessas pílulas que parecem que tem milagre dentro dela. Não é o caso do Ozempic. O Ozempic é um medicamento sério e que precisa ser acompanhado por um médico. Mas de onde vêm as preocupações? Primeiro, por essas vendas de ladrões que roubam as farmácias, deixam o produto em casa e vendem tranquilamente pelas redes sociais. Mas existem casos também de importação. Assim como acontece com o tráfico de drogas, que a gente mostra direto as histórias, por exemplo, do aeroporto de Viracopos, tem gente que esconde na mala com fundo falso, tem gente que gruda no corpo, que coloca ali embaixo de uma blusa. Agora estão fazendo isso com as canetas de emagrecimento também. O repórter Cris de Lima conversou com o Francisco Júnior, que é superintendente da Receita Federal, e com a doutora Camila Vieselli, que é médica e endocrinologista, para a gente entender um pouco mais sobre o risco do uso inadequado desse medicamento e a tentativa de combater não apenas o roubo em farmácia, mas a importação irregular. Quem oferece vende caro, mais de R$4.000. Quem compra espera emagrecer facilmente. Mas na prática o mercado é perigoso e ilegal. Pelas redes sociais, Ozempic e Mounjaro são comercializados sem nenhum controle. Nos aeroportos, a onda de apreensões desses medicamentos impressiona. Foram 11.000 canetas emagrecedoras retidas pela Receita Federal em um ano. 8.000 somente nos primeiros 4 meses de 2025. Passageiros tentam burlar a fiscalização trazendo os remédios presos ao corpo ou disfarçados nas malas. Só na última semana, em 3 voos que desembarcaram em Fortaleza, 302 canetas de Mounjaro foram apreendidas. Uma das suspeitas tentou esconder o remédio dentro da imagem de uma santa. Já tivemos apreensão vindo de Paris, vindo de Lisboa. Também temos o voo que vem de Madrid. E tem o trânsito interno dentro do continente europeu, porque o fabricante do que apreendemos aqui costuma ser do Reino Unido. Receita, relatório médico e uma quantidade compatível para o tratamento. Não há exceções nas regras da Receita Federal para a importação dessas canetas emagrecedoras. Além de crime, o contrabando desses remédios também oferece riscos à saúde de quem compra. A gente sabe que a caneta ela deveria ficar armazenada entre 2 e 8 graus e muitas pessoas trazem elas grudadas ao corpo, que pode passar dos 36 graus. Então aumenta o risco, de, primeiro, não fazer efeito o remédio e também de infecções, que é a nossa principal preocupação. Outro perigo é que a caneta não contenha o medicamento e sim alguma outra substância que possa causar riscos à saúde. 10 horas e 54 minutos, voltando aos assuntos aqui que marcam a nossa região nas últimas horas. Muito obrigado a você que está chegando agora aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Obrigado a você que desde cedo acompanha a nossa programação. Um incêndio ontem no Jardim Campos Elíseos mobilizou a equipe do Corpo de Bombeiros depois que um terreno foi tomado pelas chamas. Esse terreno que fica na rua Alberto Melo da Costa. Foi ali por volta de 6h30, 15 para 7 da noite, mais ou menos, que o chamado do Corpo de Bombeiros foi atendido. O fogo estava já em grandes proporções e a preocupação é porque ao lado do terreno tem muitas casas. As chamas foram contidas a tempo antes de atingir os imóveis vizinhos e a causa do incêndio está sendo investigada. Se foi uma ação criminosa, se foi algo que de repente colocaram fogo em algum material sem a intenção de provocar essas outras chamas, mas na hora que os bombeiros chegaram, ninguém se apresentou ali como responsável pelo que aconteceu. A cena assustou, mas felizmente não provocou maiores estragos. Agora é comunicar o proprietário do terreno para que ele também ajude na apuração sobre esse caso. E em Campinas ainda, essa história que eu vou falar agora é inacreditável. Um motorista de ônibus foi demitido após uma cena flagrada por passageiros. Uma cena que nós vamos poupar quem está nos acompanhando pelo canal do YouTube, mas que teve consequências sérias. Ele estava dentro do ônibus. Eu vou falar apenas uma vez o que aconteceu para não ficar aqui também estendendo a conversa. Mas ele foi flagrado se masturbando dentro desse transporte coletivo. E um passageiro conseguiu gravar.
O ônibus estava naquele momento parado. É o veículo 037, que faz a linha 244. Era o ponto final na Vila Teixeira. E aí a cena foi gravada por um passageiro nesse ato obsceno que ele fez no meio da rua e que estava todo mundo ali passando. Mulheres, crianças, pessoas que não são obrigadas a presenciar uma atitude como essa. A cooperativa Altercamp informou que o permissionário responsável pelo veículo foi imediatamente acionado após o recebimento da denúncia e a cooperativa diz que o motorista foi sumariamente demitido por justa causa. A conduta foi tratada como inadmissível. Em nota, também a afirmação de que o ônibus foi recolhido à garagem, substituído por um veículo reserva, né? Você não sabe quais as condições daquele ônibus. E a INDEC informou que repudia o ocorrido e acompanha o caso de perto e estará atenta se acontecer algum desdobramento. Polícia Militar e Guarda Municipal, nós procuramos também, eles disseram que não foram acionados naquele momento depois desse crime sexual. É uma importunação sexual, crime previsto no Código Penal que poderia levar aquele homem à prisão em flagrante. Demissão por justa causa e até o momento não há inquérito aberto porque não foi feita uma denúncia para a polícia. Mas a denúncia chegou à empresa desse motorista que agora está desempregado e expôs algo ali que lamentavelmente chegou a esse nível baixíssimo que acontece, infelizmente, com o ser humano em vários momentos. Às 10h58, um rápido intervalo e na volta, o Manhã Bandeirantes traz para você a seguinte informação. A Unicamp fez estudos com a chuva da cidade de Campinas e de outros municípios próximos. Identificou uma grande quantidade de agrotóxico. O que isso significa? Quais as consequências que isso pode ter? E ainda, novas informações sobre o escândalo do INSS. Algumas medidas anunciadas para evitar novas fraudes. A forma como os envolvidos investigados pela Polícia Federal conseguiram driblar a segurança imposta nesses últimos tempos. E a discussão sobre a devolução do dinheiro. O governo já disse que vai lutar para isso acontecer em breve, mas não vai tirar dinheiro do caixa do governo federal. Às 10h59, um rápido intervalo e na volta, esses e outros assuntos para você. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Câmara Municipal de Campinas lançou um aplicativo de celular que permite a qualquer cidadão entrar em contato direto com os vereadores para encaminhar demandas e serviços públicos da cidade. Batizado de Câmara Cidadã, o app pode interagir por meio de WhatsApp ou pelo envio de SMS. O aplicativo permitirá ainda que os gabinetes organizem o gerenciamento das solicitações enviadas, além do controle das providências tomadas, principalmente junto à Prefeitura, e a geração automática de documentos, como indicações, ofícios e requerimentos. O usuário do sistema poderá fazer um pedido de serviço, como por exemplo a poda de uma árvore ou mesmo uma operação tapa-buraco, informando o primeiro nome do vereador para acompanhar a demanda, depois inserir dados como endereço do local, imagens ou mesmo apontar a localização em um mapa e descrição completa da demanda. O Câmara Cidadã já está disponível para baixar nas principais lojas online de aplicativos, tanto para dispositivos Android quanto para iPhone. De Campinas, Daniel Rosa. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes.
Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã e mais 2 minutos, 11:02. Nossos ouvintes participando desta edição do Manhã Bandeirantes. Vamos começar então a girar a participação com comentário, com informação, com a prestação de serviço de quem está conosco pelo nosso WhatsApp, o 19 97102 1493, 19 97102 1493. Eu abri a edição de hoje do Manhã Bandeirantes falando sobre o número do Datafolha que foi divulgado hoje com uma pesquisa que 9% dos brasileiros não acreditam no aquecimento global, nas mudanças climáticas, e eram 5% antes, subiu para 9% nesse estudo. O Edivalmir Massa, ele está conosco aqui, ele escreve o seguinte: Heitor, bom dia. Meu caro, se não tem uma narrativa de grandes grupos e com a mídia comprada, por que os cientistas não rebatem o climatologista e professor Ricardo Felício quando ele fala algumas coisas importantes sobre o clima? Eu acredito que temos que preservar, mas que essa onda, por exemplo, de aquecimento, eu tenho certas dúvidas. Geleiras derretendo. Gente, leiam, geleiras derretem há bilhões de anos. Edivalmir, para quem não conhece, Ricardo Felício é um professor que foi demitido da USP recentemente por ser um negacionista quanto ao uso da vacina da Covid-19 e também do estudo que o mundo inteiro faz a respeito das mudanças climáticas. E os cientistas rebatem sim. Existe inclusive um trabalho acadêmico feito na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que estudo da UFRJ sobre o negacionismo climático de algumas pessoas no YouTube. Desde outubro de 2021, o YouTube tem uma política que proíbe anúncios e monetização de qualquer conteúdo que contradiga um consenso científico bem estabelecido sobre a existência e as causas das demandas climáticas. E esse estudo feito pela UFRJ sobre quem são os negacionistas e rebatendo tudo que eles falam, que muitas vezes é um grande desserviço, inclui em várias partes Ricardo Felício, um geógrafo que também é escritor e tem feito esses vídeos, esses programas na internet. É citado, por exemplo, aqui o canal Brasil Paralelo, o programa Pânico, outros onde foram feitas divulgações que não têm base científica. Então, quando você diz eu acredito, pode acreditar no que quiser. O que a gente não pode é ter negacionista comandando pastas importantes sobre meio ambiente e que causam impacto. Porque acreditando ou não, as mudanças vão acontecer. Agora, mídia comprada, por favor, né? Comprada por quem? Qual o interesse de alguém de, não, vamos bancar que existe aí um aquecimento global? É a mesma conversa de terra plana, viu, Edivalmir? Mesma conversa de negacionismo de vacina. Se apegarem uma bolha onde as pessoas julgam ser donas de uma verdade que a ciência não tem nenhum embasamento, apenas para ter, de repente, algo para apontar na cara de alguém. Acreditando ou não, as mudanças climáticas estão aí. E a gente já está vivendo as consequências dela. O resto, daí para frente, é o que menos importa se tem gente acreditando ou não. Porque quem precisa acreditar mesmo é quem tem a caneta na mão. Às 11 horas e 5 minutos, tem mensagem de áudio chegando para você aqui no Manhã Bandeirantes. Espero que o seu dia do trabalho foi cheio de trabalho, que nem o meu. Nossa, eu trabalhei, hein?
e falar com você. Hoje eu queria falar sobre a morte da Ana Caymmi, né? Uma grande voz da música brasileira, uma mulher à frente do seu tempo, né? Filha de um poeta, um grande compositor e irmã de outro grande cantor também, intérprete, né? Depois dela ter feito aniversário 2 dias atrás, ela faleceu. Meus pêsames para a família, para quem gostava da música dela, eu gostava muito. Sei lá, se você pudesse pôr uma música dela aí pra gente escutar, né? Ela tinha uma voz ímpar, essa mulher. Tá bom? Um abraço. Hoje eu não quero falar de nada de política, não. Tô meio cansado hoje. Heitor, fica com Deus, viu? Um grande abraço. Um bom final de semana pra você aí. Obrigado, Alexandre, Amanhã morador do centro. Ganha de 3-0. 3-0, palpite otimista de um time que está invicto ainda na competição. O Campeonato Brasileiro da Série C tem bola rolando nesse final de semana com as transmissões do timaço de Carlos Batista. Amanhã a Ponte Preta recebe o Anápolis às 7h30 com a volta da presença da torcida no estádio Moisés Lucarelli. Os dois times de Campinas jogam em casa na rodada. Inicialmente a CBF, como ela é muito atenciosa com os campeonatos que ela organiza, ela marcou os 2 jogos para o mesmo dia. Aí depois ela foi reparando que, nossa, acho que não dá para ter Ponte Preta no Moisés Lucarelli e Guarani no Brinco de Ouro no mesmo dia, quase no mesmo horário, né? Aí desmembrou a tabela e jogou a Ponte no sábado e o Guarani domingo, 7h contra o Botafogo da Paraíba. Estreia de Marcelo Fernandes como novo técnico bugrino, esperança dos primeiros pontos, porque se a Série C já é a antessala do inferno, a Série D é basicamente sentar no colo do capeta. Então o Guarani não pode nem sonhar com uma campanha dessas, tem que começar a fazer logo esses primeiros pontos e sair dessas últimas posições. Olha que pesado que tá o Z4, tudo bem, tá só começando o campeonato, mas o campeonato é mais curto, ele não tem turno e retorno. Neste momento, cairiam para a Série D, 4ª divisão, Figueirense, Náutico, Floresta e Guarani. Tirando Floresta, que é um time menor, são 3 camisas pesadas de torcidas grandes, extremamente importantes em seus estados, esses clubes que estão fazendo campanhas terríveis. O Guarani precisa sair desse bololô o quanto antes e a Ponte Preta manter essa campanha para ficar ali no G8 e garantir uma classificação sem sustos para a próxima fase. A Série C, ela é um formato diferente, ela não é um campeonato de pontos corridos. Classificam 8, dividem em 2 grupos de 4 times em cada chave. Desses 4, os 2 primeiros sobem e os 2 líderes de cada chave fazem a grande final, que vale uma taça, mas o importante mesmo é subir. Subir para a Série B é o fundamental para os times de Campinas e cair não pode nem passar pela cabeça desses clubes aqui da região. Às 11h09, o Marco Silva Bedin escreve pra gente que esses que não acreditam em mudanças climáticas são os mesmos que não acreditam mais em vacinas. Talvez sejam os mesmos que votaram no ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem negacionista de tudo que é lado, viu, Marco Silva Bedin? Tem gente que é negacionista independente do viés político. Mensagem de áudio chegando para você aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia a todos, DJ Ale, Heitor Fredo. Você viu que informação preocupante, eu vou colocar dessa maneira, que o programa anterior a vocês, aí o Circuito Imobiliário trouxe, aquele bairro da Figueira, vai construir a primeira de 100 torres, por volta de 30 a 40 mil pessoas a mais, morando naquele bairro que vai ser construído da Figueira. E parece, eu não sei se essa informação é verdadeira ou não, parece que tem um projeto ali de construir a Arena Iguatemi para shows. A Arena Iguatemi eu até concordo que precisa, mas 100 torres é preocupante, porque aquela região da Dom Pedro, já temos, quando tem congestionamento, até quase ali, o bairro da Figueira que vai ser projetado sem essas 30, 40 mil pessoas. Eu vejo, muita gente está batendo palminha que nem foca, e eu vejo como preocupante. Mais um assunto rapidinho, que hoje o programa é mais curto. Lamentável a decisão de, entre aspas, soltar
o ex-presidente Fernando Collor de Mello. Não concordo. Muita gente com Parkinson está presa e que não tem condição, com a idade dele, e que não tem condição financeira de fazer um simples laudo. Grande abraço a todos, Didi. São as brechas da lei que quem tem advogado que conhece bem o Código Penal e que é o caso, obviamente, de Fernando Collor de Mello, consegue encontrar esses caminhos. Lembrando que o Fernando Collor, a gente tem a imagem daquele Collor, presidente, andando de jet ski, caçador de marajás, mas ele já é um senhor de idade, já passando dos 75 anos, e a lei também tem ali uma forma diferente, normalmente nesses casos, em função da idade, em função da condição de saúde. Para quem não acompanhou, o ex-presidente vai utilizar uma tornozeleira eletrônica agora em prisão domiciliar na casa dele na capital de Alagoas, cidade de Maceió. A decisão é do ministro Alexandre de Moraes, acolhendo um pedido dos advogados e o parecer do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. As manifestações consideram que o ex-presidente Collor tem idade avançada, é bipolar e sofre de Parkinson e apneia do sono. No dia do depoimento em que ele foi preso, ele disse que não tenho nenhuma condição médica, clínica, nada. Mas os exames falam por si só. O fato dele ser bipolar, por exemplo, a gente não tem como diagnosticar porque a gente não é médico. Mas que o comportamento dele na política sempre foi de um tom mais agressivo em alguns momentos, de ligar para jornalista ameaçando, de fazer discursos muitas vezes fora de um tom de quem já foi presidente da República, de quem é um político experiente. Soa esse comportamento de alguém bipolar? Soa. Agora, se a gente for falar de ideologia bipolar, aí a gente tem como cravar categoricamente. Porque uma hora ele tá com o governo de esquerda, uma hora ele tá com o governo de direita, uma hora ele fleta com a extrema-direita, depois ele volta pro centrão. Então essa bipolaridade política é só acompanhar a biografia do ex-presidente Fernando Collor de Mello. 11h13. Quem mais está conosco? Tem mais mensagem chegando. Tem uma última mensagem aqui, a participação do nosso ouvinte, antes de nós seguirmos com os assuntos aqui nesta sexta-feira. Bom dia, Heitor. Bom dia, Band amigos. É engraçado, né, essa coisa do INSS. O PT dá toda a liberdade para a Polícia Federal investigar, para tentar prender os bandidos. Aí a direita vem se pagar de boazinha. A direita vem pagar de boazinha, falar que Bolsonaro que fez a lei, que não sei o quê. A maior parte, Bolsonaro ficou 4 anos lá e não fez nada para fraude do INSS, não fez nada. Tanto que não foi investigado, não deixou a PF investigar. Engraçado, né? E agora ficam espalhando fake news, tanto de negrão. Pra gente entrar no assunto com as informações da nossa equipe de reportagem, o Rodrigo Hidalgo, repórter do Grupo Bandeirantes, traz novas informações sobre as investigações que não param por aí. Isso porque existem alguns mecanismos hoje já para dar mais proteção ao segurado do INSS. Um deles é a biometria. Só que, para que a fraude fosse feita, era preciso driblar esse sistema. Afinal de contas, estamos falando de aposentados que não autorizaram desconto, mas mesmo assim viram o dinheiro ir pelo ralo. Então, se precisasse da biometria desse aposentado, o golpe não aconteceria. Como eles driblaram isso? E como o INSS está trabalhando para aumentar ainda mais a proteção do seu dinheiro? Você que é aposentado, você que é segurado do INSS. O Rodrigo Hidalgo conta pra gente na reportagem. As suspeitas contra a alta cúpula da Previdência vão se amontoando. No relatório, a Polícia Federal afirma que a decisão de implantar uma solução provisória para a liberação de descontos foi tomada mesmo com o risco de fraudes já identificado e sem o uso da biometria, que garantiria maior segurança. A autorização foi dada pelo então presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, demitido na semana passada, e levou à inclusão de quase 800 mil novos descontos, envolvendo mais de 30 entidades só no primeiro mês.
A liberação aconteceu em junho do ano passado sem que a biometria obrigatória desde março de 2024 tivesse sido implantada. Para a Polícia Federal, a medida foi tomada para atender às demandas das entidades, ignorando os interesses dos aposentados. O esquema de fraudes revelado na semana passada durante uma operação policial desviou mais de 6 bilhões de reais das contas de aposentados e pensionistas com descontos não autorizados. Para conseguir os dados dos beneficiários, sindicatos e associações usavam lobistas que pagavam propina a servidores do INSS para ter acesso às informações. O principal operador financeiro, segundo a investigação, é Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. Ele é dono de uma empresa offshore nas Ilhas Virgens Britânicas e só entre junho e julho do ano passado adquiriu imóveis em Brasília e São Paulo que somam 11 milhões de reais. Um agente da própria Polícia Federal também aparece nas investigações. Felipe Routers Coutinho, lotado no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, usou viatura da PF para conduzir por áreas restritas um empresário e o então procurador-geral do INSS, Virgílio Antônio Ribeiro, afastado por suspeita de ter recebido valores de lobistas. Na casa de Felipe, policiais encontraram $200 mil. Ele também foi afastado das funções. No relatório que detalha esse esquema bilionário das fraudes do INSS, a Polícia Federal apontou que o Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas da Força Sindical, o Sindinap, que é o sindicato cujo vice-presidente é o irmão do presidente Lula, atuou sem cumprir esses requisitos de exigir que o desconto na Previdência só venha através da confirmação por biometria. De acordo com o ofício da Dataprev, que é a estatal responsável pelos dados previdenciários, publicado ainda no ano passado, tanto o sindicato quanto a Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas não haviam validado a biometria facial dos beneficiários. A biometria é uma exigência para garantir que os descontos em aposentadorias e pensões fossem autorizados. Essa validação biométrica, com base em fontes públicas, foi estabelecida em março do ano passado pela Instrução Normativa de número 162, proibindo, portanto, repasses a entidades que não cumprissem os novos critérios de segurança. Uma pesquisa foi feita no país para saber qual a opinião do brasileiro a respeito desse escândalo do INSS. A pesquisa Atlas Intel, divulgada ontem, aponta que 85% dos brasileiros defendem que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deveria demitir o ministro Carlos Lupe da pasta do Ministério de Previdência Social por conta da investigação no INSS. O número exato é de 85,3%. Outros 8,7% acreditam que Lula deveria manter Carlos Lupe no cargo. Deve ser família, gente do PDT. Outros 6% não souberam ou não quiseram responder. A pesquisa ouviu 1.000 pessoas entre os dias 29 de abril e ontem, 1º de maio, após a operação da Polícia Federal investigar as fraudes e tudo isso vir à tona. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com um nível de confiança de 95%. Significa que se essa pesquisa com a mesma metodologia for realizada 100 vezes, em 95%, 95 vezes, o resultado será o mesmo. Mas nos bastidores a pressão não é diferente para a demissão do ministro Carlos Lupe. Ainda mais depois da oposição protocolar um pedido de abertura de CPI. Quanto isso, a grande dúvida não é se o ministro sai ou não sai. O que realmente mexe com a vida do brasileiro é saber quando esse dinheiro vai ser devolvido. O governo tem também uma discussão interna a respeito disso. Algumas correntes dizendo, abre o cofre do governo, paga para o aposentado e depois cobra dos sindicatos. Outros dizendo, não faz isso, não tem dinheiro em caixa, agilize a pressão para que o sindicato devolva o dinheiro, mas sem mexer no orçamento público. Quem é que vai ganhar essa luta de braço? E a CPI no meio disso tudo? O Caian Messina conversou com o autor do pedido de CPI, o coronel Crisóstomo, e a gente conta todos esses bastidores agora para você.
O governo descarta neste momento usar recursos públicos para ressarcir os descontos ilegais de aposentados e pensionistas. A intenção é acionar judicialmente as entidades para que elas devolvam o dinheiro. A possibilidade de que recursos do orçamento fossem usados chegou a ser discutida. Mas a avaliação é que os sindicatos e associações que descontaram mais de 6 bilhões de reais dos benefícios precisam pagar a conta. Ministros afirmaram em conversas reservadas, no entanto, que o temor é a demora para que os valores sejam ressarcidos. Uma das alternativas na mesa é envolver a Advocacia Geral da União, que pode fazer uma ação coletiva em nome de aposentados e pensionistas lesados, para que eles próprios não tenham de ir à justiça. No pronunciamento do Dia do Trabalho, o presidente Lula prometeu que as pessoas vão receber o dinheiro de volta. No Congresso, a oposição pressiona pela CPI do roubo dos aposentados e quer a instalação já na semana que vem, apesar da resistência da mesa diretora. Aonde está o dinheiro? Quem levou esse dinheiro? Quais sindicatos? As entidades chegaram a filiar indevidamente 1.500 pessoas por hora, o que fez com que os repasses passassem de cerca de 540 milhões de reais em 2021 para 1,5 bilhão em apenas 2 anos, segundo a Polícia Federal. O ministro da Previdência admitiu no Congresso que foi informado em 2023 das suspeitas de descontos ilegais. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República defendeu Carlos Lupe. Não tem nada que desabone o ministro, não tem nenhum indício de envolvimento dele. Portanto, ele está conduzindo o processo e as apurações vão continuar. Quem tiver envolvido nesse processo que será punido no rigor da lei. Foi nomeado o novo presidente do INSS após a demissão de Alessandro Stefanuto. Gilberto Valer Júnior é procurador da AGU e foi uma escolha do presidente. Lupe não foi ouvido. O Tribunal de Contas também apontou irregularidades nos descontos, mas não julgou a ação que poderia nortear o fim dos repasses ilegais ainda em 2023. O ministro Haroldo Cedras suspendeu por mais de 6 vezes a discussão do caso e ontem foi cobrado pelos colegas. Trata-se de um processo lastimável, lamentável, que desmerece os 135 anos de história desta corte. Não é a primeira vez que Carlos Lupe é ministro e não é a primeira vez que ele se agarra ao cargo de uma forma que dá um trabalho para quem o colocou ali. Você se lembra em 2011, primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff? Lupe era o ministro do Trabalho e houve uma investigação sobre denúncias envolvendo desvio de recursos e cobrança de propina em convênios com ONGs na área de qualificação profissional. Naquela ocasião, foi levantado, por exemplo, que só no estado do Sergipe tinham 20 inquéritos abertos para desviar dinheiro de ONG, investigar esse desvio de cerca de 11 milhões de reais em convênios com o Ministério. E aí ficou essa mesma situação. Esse cai, não cai, esse cai, não cai. Ele se agarrou ao cargo. Isso foi começo para o meio do ano. E até o mês de novembro, ele ainda estava ali, como ministro. Chegou a dizer em entrevista ao jornal o Globo na época, a seguinte frase: "Estou no vespeiro, vou na luta até o fim, descarto totalmente a renúncia. Morro, mas não jogo a toalha. Alguns nascem para se acovardar, outros para lutar. É o meu caso." Aí a presidente Dilma teve que tomar uma atitude e a pressão era muito grande e aí ela acabou demitindo o ministro Carlos Lupe. Mas ainda assim ele saiu atirando, dizendo que duvidava que a Dilma o tirasse, ela me conhece bem, alguns vão ficar muito tristes se eu for demitido. Mas teve uma gota d'água que foi ali no dia 30 de novembro daquele ano. A Comissão de Ética Pública da Presidência da República recomendou à presidente Dilma que era hora de exonerar o então ministro Carlos Lupe. Estamos falando, é que a gente pensa em governo Dilma, a gente pensa que na reta final já de falta total de popularidade. Nós estamos falando aqui de um começo de governo em que Dilma Rousseff tinha acabado de ser eleita. Nos primeiros meses e até no primeiro ano
Dilma era a capa da Veja como um exemplo de gestora. Ela foi perdendo essa imagem, perdendo o Congresso com o tempo. Então, na queda de braço, era muito fácil para Dilma, naquele momento, ganhar de Carlos Lupe. Com relação a Lula e Lupe, não tem nem conversa de quem é mais popular, de quem tem mais apelo e desses números que eu trouxe agora há pouco do Instituto Atlas, divulgando que mais de 87% dos brasileiros entendem que está na hora de demitir o ministro Carlos Lupe. Ah, não tem como colocar ele no meio do escândalo. Não, ele não está no alvo da investigação agora. Mas e a capacidade dele, ao receber as primeiras denúncias de que algo estava acontecendo nos bastidores, e ele não teve a iniciativa para dar voz a esses que estavam denunciando, e a capacidade de romper ali esse ciclo vicioso de crime. Então, há algo a mais ali nessa história. Muito se fala sobre os votos do PDT. É verdade. São 17 deputados. Ouvi hoje, inclusive, a Thaís Freitas, concordo com ela, que tá tudo tão polarizado, tudo tão apertado, que não dá para abrir mão de 17 votos. Mas e a consciência e os deputados do PDT não têm capacidade de votar por si só? Eles vão votar com um grupo bolsonarista, o Partido Democrata Trabalhista, por exemplo, numa pauta de fim da jornada 6x1. Vai se virar porque o ministro Carlos Lupe foi eventualmente demitido do cargo? Política é assim, o barão manda e os outros têm que obedecer, independente de eles terem sido eleitos com uma bandeira que, imagina, eles vão defender, que são as bandeiras trabalhistas. Enfim, e o PDT vai para que lado na próxima eleição? Se continuar a polarização entre Lula e o bolsonarismo, vai apoiar o bolsonarismo? Bem que Ciro Gomes às vezes até flerta com isso. Mas eu imagino Leonel Brizola se revirando no túmulo com tudo que vê com o partido que ele fundou e ajudou a tornar popular. Uma última informação que prometi para você e vou trazer informação sobre esse assunto aqui no Manhã Bandeirantes. Uma pesquisa feita pela Unicamp aponta que há vestígios, indícios de muito produto químico na chuva que cai sobre a nossa cidade. Esse é um estudo realizado na Universidade Estadual de Campinas. Eu vou trazer aqui as informações completas para você, que você pode conferir também no portal bandmulti.com.br. E ao longo do dia também tem informações desse assunto na programação da Band. Mas, para não deixar você sem a informação completa, a história é a seguinte. Esse estudo, ele não foi feito apenas em Campinas, ele foi feito em outros municípios também da região e foi recentemente publicado. Por agrotóxico é a contaminação. Na revista da FAPESP houve a divulgação desse trabalho. Campinas, Brotas e São Paulo são as três cidades com as coletas entre agosto de 2019 e setembro de 2021. Campinas foi quem apresentou a maior concentração de agrotóxicos, incluindo herbicidas, fungicidas e inseticidas. 701 microgramas por metro quadrado. Segundo essa análise, há o apontamento em relação direta entre a quantidade de agrotóxicos detectados e a extensão da área de cultivo agrícola. Central Técnica e a coordenação do Gil Kleber, ficamos por aqui. Um grande abraço para você e um ótimo final de semana. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Devido à grande quantidade de casos de síndrome respiratória, os centros de saúde de Campinas vão permanecer abertos nesta sexta-feira, 2 de maio, que é ponto facultativo na cidade. A medida foi adotada para dar retaguarda aos hospitais que estão sobrecarregados com casos mais graves. Essa decisão foi publicada no Diário Oficial e também será válida para o ponto facultativo do feriado de Corpus Christi, na sexta-feira, dia 20 de junho. Já no final de semana, as unidades que costumam funcionar